Olá, estamos começando mais um Lado B da Notícia, programa gerado aqui dos estúdios do Portal de Notícias 24 horas em Cachoeiro de Itapemirim. Hoje, recebendo-nos aqui para bater esse papo bacana com a gente, o prefeito de Cachoeiro, Vitor Coelho. Um dia histórico, pós-eleição, né? Uma eleição complicada, o país dividido, o Estado também, de certa forma, dividido, mas que reelegeu o governador Renato Casagrande para mais um período de 4 anos. O Vitor, que é correligionário do governador, aliás, do mesmo partido, qual a importância dessa vitória do governador, Vitor, para Cachoeiro de Itapemirim especificamente e para o sul do estado como um todo? Olá, Basílio, mais uma vez uma alegria estar aqui com você no seu podcast, né, para responder algumas perguntas, principalmente nesse pós-período eleitoral. Essa é a mais fácil de hoje, mas muito feliz com o resultado, né, sempre afirmei e reafirmava em todas as minhas conversas, todos os meus diálogos, dentro das minhas redes sociais, da importância da reeleição de Renato Casagrande para Cachoeiro, né, nós nunca vimos um volume de recursos de investimentos tão grande, né, de todos os prefeitos que já passaram por essa cidade, né, gosto de reafirmar isso, mais de R$500 bilhão em 4 anos, né, já em andamento e também a por vir. Então, assim, são projetos importantes para a nossa cidade e eu só conseguiria tendo essa boa relação que tenho com o governo do estado. Claro que se o candidato Manato fosse eleito, eu faria a mesma relação, mas confesso que não me sentiria à vontade de saber ou não do risco que Cachoeiro poderia ter, porque a gente não sabe como que seria o comportamento, né, do candidato Manato, então sendo governador, como é que ele lidaria com os municípios, sendo que 73 dos 78 municípios se posicionaram a favor de Renato Casagrande. Então, assim, a gente não sabe como é que é o comportamento político do Manato, né? Acreditamos que poderia fazer uma boa relação, mas entre o Manato e Renato Casagrande, né, a gente fica muito mais à vontade, porque Renato mostrou na prática os investimentos, né, mantém o Estado equilibrado nas suas contas. Então isso é muito importante, né, manter uma segurança fiscal, né, nesses períodos que a gente vai ter de pós-pandemia, né, já afirmei em algumas entrevistas, o risco que nós vamos ter nos próximos 2, 3 anos, né, de manter essa estabilidade, de ter alguém já preparado, de uma equipe já harmonizada, né, seguindo o rumo do desenvolvimento, e a gente voltar numa estaca zero para uma nova administração, iniciar isso tudo de novo, um novo formato de administração, talvez pudesse prejudicar, né, o Estado do Espírito Santo nesse sentido, da forma de administrar do Manato. Então, assim, eu fico feliz com o resultado e que o capixaba entendeu que, mesmo estando num território muito bolsonarista, né, Cachoeiro tem 70% dos eleitores bolsonaristas, mas apenas... Inclusive eu, claro, eu votei no Bolsonaro, confesso isso, falo, né, não foi a minha opção no primeiro turno, né, disse isso também em entrevistas, né, votei na Simone Tebet, mas entre os dois candidatos, né, já afirmei que não compactuo com o modus operandi que o PT se tornou, né, no governo Dilma, principalmente. Né, localmente aqui a gente tem respeito, mas uma rixa, vamos dizer assim, política, né, desde a eleição do meu irmão Glauber, que nós disputamos uma eleição, perdemos. Então, assim, não compactuamos com os mesmos objetivos administrativos aqui de forma local e também por essa questão nacional, mas eu prefiro falar do Estado do Espírito Santo, que eu acredito que vai continuar no rumo certo, a gente ter boas práticas junto ao governador Renato Casagrande, ampliar as nossas pontes e os investimentos aqui na nossa cidade. Aliás, o governador, voltando, desculpa, tocando na questão nacional, o governador votou no Lula e eu acho que não vai ter problema nenhum para o Casagrande em dialogar bem com o governo federal, com a gestão do Lula. Essa eleição do Casagrande incomoda, Vitor, o fato do Manato ter tido a votação expressiva aqui em Cachoeiro? Como que a gente entende esse comportamento? Você traz para você essa responsabilidade ou ainda não caiu a ficha para absorver? Eu faço uma análise assim, comparando o primeiro turno com o segundo turno. No primeiro turno, Renato buscou apresentar propostas. Né? Foi muito claro isso, né? Tentando desvincular essa questão de colar a imagem na nacional, ao contrário do candidato Manato, que sempre se escondia, vamos dizer assim, com todo respeito, na imagem do presidente Bolsonaro. E, né, você estando numa cidade onde 70%, né, nesse segundo turno se mostrou a favor do Bolsonaro, fica difícil você convencer o voto contrário, mostrando, equiparando os candidatos.
porque simplesmente quando o Renato declara o voto a Lula, né, numa questão que a nacional, né, o partido do PSB fez a indicação do Geraldo Alckmin, você não tem como fugir e falar que vai ficar neutro, né? O partido na nacional, Renato não tem o poder de sozinho falar, não, aqui no Espírito Santo é diferente. Tanto que ele teve poder aqui de não conseguir fazer a federação entre os partidos. O PSB não federalizou com o PT, só foi com o PV e PCdoB. Renato que botou o pé na porta e não permitiu que isso acontecesse. Agora, na indicação para a presidência, né, votação interna do partido, ele não tem voz para ordenar isso. E aí, naturalmente, para ele não ter nenhum tipo de punição, ele tem que declarar o voto, é natural. Eu tenho a liberdade de não ter esse tipo de escolha, porque Renato é o nosso maior líder dentro do PSB aqui no Estado. Disputando a eleição, e aí que estava disputando a eleição. Então, assim, dentro desse cenário, o primeiro turno foi uma apresentação de propostas, coisa que não foi perceptível do eleitor de se preocupar, porque assim, se a gente analisar um contexto dos investimentos para Cachoeiro, o cachoeirense já deveria ser grato pelos investimentos. E não importava se a gente pintasse, né, a rua de ouro, que para ele não importa. Não é o candidato do Bolsonaro, então não vou votar nele. Ficou muito pegado isso. Então a gente foi, num segundo turno, para uma nova eleição, deixando um pouco de lado essa questão dos investimentos para mostrar a diferença entre os candidatos. Quem tinha capacidade de continuar administrando o Estado do Espírito Santo e quem poderia colocar em risco e voltar um retrocesso no nosso Estado. Então foi esse o debate que eu fiz, conversando pessoalmente com as pessoas, indo de porta em porta, vamos dizer assim, mostrando a diferença. E as pessoas começaram a entender, não, Vitor, realmente, independente dessa questão do governador ter falado de apoio a Lula, né, eles viram a diferença de experiência que Renato tem como gestor para dar continuidade ao desenvolvimento do Estado do Espírito Santo. E eu acho que essa diferença, né, Renato aumentou 7 mil votos, né, em relação ao primeiro turno do que teve, e a diferença do Manato, que teve 58%, se manteve em 58%, e Renato subiu de 38% para 42%. Então teve uma elevação, deu um resultado esse trabalho que a gente fez no segundo turno. Aliás, a votação desse voto casado Bolsonaro e Manato se repetiu aí em alguns municípios, talvez pelo mesmo número, tudo uma conjunção de fatores. Sim. Que facilitou. Agora, falando de Cachoeiro, é importante Renato Casagrande dar sequência ao governo, porque Cachoeiro tem uma série de parcerias, né, de obras, não só de obras institucionais também, com o governo do Estado. O que está mais próximo aí de começar de novo, né, dessas parcerias? Talvez a rodovia do Frade? Os investimentos já anunciados pelo governo do Estado, né, tem a rodovia do Frade, né, investimento de mais de 200 milhões de reais. Vamos iniciar, como eu já afirmei, né, depois do Natal, a macrodrenagem da linha vermelha, um novo recapeamento asfáltico, né, um volume de mais de 66 milhões de reais em recapeamento, não asfáltico, que vai ser com concreto. Agora a gente fez uma mudança no objeto para ser um material melhor. Deve se iniciar na segunda quinzena de novembro, e temos vários projetos futuros, como a área de escape ali em Soturno, da Curva da Morte. Temos o aeroporto municipal, que o governador já se apalavrou de fazer o projeto já está concluído, e fazer um investimento de 80 milhões de reais no nosso aeroporto municipal, que para mim vai ser a grande alavanca econômica do nosso município. Tem a ponte que vai ligar o Valão ao Rubem Braga também. Opa. Que o governador falou que só fazer o projeto, e ele estando reeleito, ele se comprometeria em realizar a obra. Então, assim, a gente vai continuar dentro do nosso portfólio de projetos, apresentando ao governo do Estado aquilo que é necessário para resolver gargalos importantes na nossa cidade. Um dos gargalos que eu acho importante é a questão do nosso trânsito, né? Temos um projeto... O Valão é importantíssimo. E além disso, Basílio, assim, a gente está começando a discutir internamente na nossa CEMURB, na nossa Secretaria de Mobilidade, um binário ali na Ilha da Luz, aqui, né, na Ilha da Luz aqui, para fazer essa ligação a essa ponte do Valão, né? Você vindo ali da Companhia das Massas, vem quem vem do Valão, uma mão em cima, e na rua de baixo fazer esse binário para que a gente melhore o fluxo ali na Ilha da Luz, e depois resolver também o trevo do IBC, resolver, né, já com a duplicação ali no trevo do BNH, resolver aquele problema, e depois partir para o posto Sena. Ali é do DENIT, então a gente tem que entrar em contato mais próximo com o governo federal para fazer essa liberação, da gente fazer as intervenções necessárias e resolver esses 3 grandes gargalos de trânsito na nossa cidade, que eu acho que são demandas importantes para a nossa cidade. Olha, Vitor, se você conseguir fazer sem precisar construir nenhum tipo de viaduto, hein, gente? Eu acho que aí fecha com chave de ouro
o seu segundo mandato, que realmente são obras que estão aí há décadas, né, sendo reclamadas pela população. A cidade cresce, né, Basílio? Difíceis de fazer. A cidade cresce e precisa dessas intervenções urbanísticas, né? Então, assim, Cachoeiro não tem recurso suficiente para fazer essas obras maiores. Por isso que a gente precisa dessa interlocução. E aí vale novamente a minha reflexão que fizemos, né, nesse segundo turno, de manter a relação com o governo do Estado e com o governo federal. Independente do presidente que seja, nós temos a nossa bancada federal muito parceira, muito próxima, para estar pedindo agora ao presidente Lula eleito, por exemplo, né, eu tenho uma entrada muito boa com o Helder Salomão. Né, já tinha antes, né, mesmo ele no governo do Bolsonaro, né, a gente tinha uma aproximação com o Evair de Mello. Então, assim, a gente tem uma relação boa com a Câmara Federal, nos facilita também com a interlocução com o presidente e seus ministérios, para continuar olhando para Cachoeiro, para nossa região sul, de continuar os desenvolvimentos que a gente precisa. E lembrando que essa bancada, agora nós vamos ter uma questão que tem as emendas de bancada, e a gente pode ver os recursos mais pesados, né? Vamos ver como que isso vai funcionar agora com o governo Lula, que ele falou que ia acabar com essa emenda de relator, né? E não sei como é que vai ser essa negociação no Congresso. Falar um pouquinho de política de futuro. Hoje você foi cutucado lá pelo nosso amigo William Lima, na Rádio Cachoeiro, sobre o seu futuro político, né? E o futuro político de Cachoeiro, né? Não quero aqui antecipar a eleição, nada, a gente sabe que ainda tem uma jornada grande lá na frente, mas só para que a gente já viu algumas especulações, não, o Vitor vai trocar de partido, o Vitor vai mandar metade do secretariado embora e vai tocar. O que tem de verdade, o que tem de mentira? Isso é muito natural, né? Eu fiz até uma brincadeira, né, lá na rádio hoje, que a pessoa, quando está namorando, quando é que você vai noivar? Noivou, quando é que você casa? Casou, quando é que você vai ter filho? Né? Gera automaticamente uma expectativa nas pessoas. Então, assim, terminou o período eleitoral, já pensa no próximo. Eu sou muito tranquilo quanto a isso, né? Eu estou muito mais preocupado, até na minha reeleição, quando as pessoas perguntavam, você vem para a reeleição? Eu falei, gente, eu estou preocupado com a gestão, a gestão é muito mais importante, e a gente só vem para uma reeleição se a gente estiver fazendo uma boa gestão. Então, da mesma forma, pensando em sucessão, pensando no meu futuro político, depende do meu trabalho que eu vou fazer nesses próximos 2 anos. Eu me comprometi com a cidade de Cachoeiro, ser prefeito da cidade, uma cidade difícil de ser administrada, com poucos recursos, e dentro do possível, muitos problemas, né? Os problemas crescem mais rápido do que as soluções que a gente apresenta. Então, assim, eu estou mais preocupado em a gente fechar a nossa gestão ao final de 2024, entregando para o sucessor, seja indicação minha, ou seja quem a população assim escolher, a cidade entregue de forma bem entregue, né, com as contas em dia, parte fiscal em dia, tudo solucionado, para que, né, quem vai ser beneficiado com isso é o cidadão, é o morador, de ver que a cidade continua os bons projetos, né, continua com os investimentos, né. Renato Casagrande ainda vai ter 2 anos, né, depois de 24 como governador, então essa parceria precisa continuar para que os investimentos continuem na nossa cidade. Então, assim, não estou preocupado com sucessão, até porque eu acho que largar muito cedo, né, sendo muito humilde nesse sentido, queimar a largada muito cedo, porque assim, a gente não sabe o que a população quer nesse momento. Ela quer os investimentos, aquela obra no bairro, ela quer ver o calçamento da rua, que há 30, 40 anos está sem calçar. Então esse é o meu objetivo, fazer uma boa gestão, conversar cada vez mais, né, uma coisa que eu percebi nesse segundo turno, a gente conversando com as pessoas mais próximas dela, a gente vê os anseios dela, entender esse eleitorado cachoeirense agora é importante, né, porque 70% se coloca num viés conservador, num viés de direita, 58% votou no candidato Manato. Então, assim, a gente saber, dialogando através do diálogo, entender o que essas pessoas querem para a cidade, né, por que não escolheram o Renato mesmo com tantos investimentos. Então, entender um pouco essa relação com a população é importante para a gente continuar esse trabalho, porque assim, queira ou não, as pessoas votando ou não contra o meu candidato que foi Renato, eu vou estar prefeito. Eu governo para todos, eu governo para 100% dos cachoeirenses. E não vou governar só para quem votou em Renato ou quem só votou em mim, eu governo para 100% das pessoas. E a gente buscando, dentro das nossas prioridades, dentro dos recursos limitados que a gente tem, ajudar o máximo de pessoas possível. Esse é o meu objetivo. E é o que a gente espera também do governador Renato Casagrande, né? Governe para todos os capixabas, que também faça essa reflexão, por que essa diferença se apertou, por que teve esse segundo turno. Precisa fazer essa reflexão, o presidente da República eleito, o Lula, precisa também fazer a reflexão, no caso dele então, que foi bem dividido, sim, né? Sim. 1% de eleitor. 2 milhões de votos, né? Muito pouco, a margem é muito pouco. É muito pouco.
Então precisa, essa militância, essa briga tem que acabar e a gente tem que começar a olhar para frente. Uma coisa que eu discuti, talvez um assunto, claro, que não é da alçada de prefeito, mas essa eleição de 2 em 2 anos, você é a favor de que unificasse, aumentasse o mandato do prefeito para 5 anos e acabasse com reeleição? Porque a cada 2 anos você tem eleição, isso prejudica muito a continuidade, a administração, não, prefeito? Eu concordo, Basílio. Assim, uma reforma política é muito necessária, né? A gente vive legislações muito antigas e a evolução da política vai mudando com o passar do tempo, né? Então a gente tem que perceber essas mudanças, esses problemas, né, que geram 2 eleições a cada 2 anos, né? Não sei quais seriam os custos, os gastos de ter 2 eleições. Mas não precisa necessariamente ser em outubro. Faz uma eleição a nível municipal no meio do ano e a presidencial depois, entendeu? Achar um modelo, né, de se fazer isso, mas que os mandatos casem um com o outro. E uma outra coisa que eu acho assim, que pode ser prejudicial também, por exemplo, a eleição terminou agora, né, de segundo turno, 31 de outubro, a transição vai ser só 2 meses. Como é que você trabalha essa transição, né? Até você entrar, eu tive dificuldade quando a gente entrou na transição aqui, foram 3 meses, que a gente teve 2 meses e meio, de buscar as informações, de saber o que realmente está acontecendo, para você dar continuidade àquilo que é bom e melhorar aquilo que precisa ser melhorado. Então, assim, precisa ser repensado esse modelo, até o próprio modelo distrital, né, para a gente ter um equilíbrio entre a parte da proporcional, né, dos deputados, de vereadores, né. Então, assim, é preciso fazer um estudo, um levantamento melhor da realidade hoje que o país vive, né, para a gente ter um equilíbrio, né, nessas questões. Eu concordo com isso. Muitas das questões, por exemplo, a importância do Congresso, né, é bom que a gente saiu de uma eleição para senador, para deputado federal, para deputado estadual. A importância do Congresso agora, em vez de ficar brigando com o Supremo, brigando com esse, com aquele, acertar as leis para que você não precise acionar tanto o Poder Judiciário e acabar causando um desequilíbrio. Alguém sai reclamando, né? Quem perder vai sair reclamando. Verdade. E isso pode ser resolvido apenas a nível de Congresso Nacional. Então, esse novo Congresso que o Capixaba elegeu, ajudou a colocar lá com seus representantes dos outros estados, deve pensar nisso e trabalhar em prol disso. Porque, por exemplo, por que o mandato de senador são 8 anos e de deputados federais são 4? E por que tem suplente de senador? Por que tem suplente de senador? As coisas, né, da nossa legislação, que a uma coisa que vai se por isso que eu tô falando, precisa começar a pensar, mudar essa legislação, né, para que tenha um dinamismo melhor na política e que favoreça os municípios, os estados, o quantitativo. Por que são 3 senadores para cada estado, independente do tamanho do estado, e para deputados tem um quantitativo diferenciado em cada estado? O Espírito Santo tem 10 deputados federais, São Paulo tem 70, não sei, mas senadores são 3 para cada. Por que tem esse, entre aspas, equilíbrio no Senado e um desequilíbrio na Câmara Federal? Então, assim, é preciso fazer realmente esses estudos, esse levantamento e uma nova proposta do que está posto aí. A verdade é que o país clamou por mudanças, né? Prefeito, você falou, voltando aqui à questão da obra, porque a gente estava conversando, eu ia perguntar aí. O assunto acabou mudando e eu não perguntei. Você está fazendo muita rua de concreto, né? Pavimentação de concreto. E tem gente que eu já ouvi reclamação, poxa, isso aí é para comprar concreto, porque isso aí fica mais caro, está botando no bolso dinheiro. Já vi essa crítica. Compensa fazer de concreto? O custo-benefício é muito melhor. Assim, é um pouco mais caro realmente, mas quando a gente faz uma licitação, a gente fez 2 licitações agora para o RDC, que é o regime diferenciado de contratação, onde a empresa vencedora não vai ter nenhum tipo de reajuste, não vai pedir nenhum tipo de aditivo, só algum reequilíbrio caso tenha algum insumo que tenha variado o preço inflacionário, isso é possível, mas aquilo que foi licitado, ela tem que cumprir exatamente aquilo que foi posto no termo de referência no edital. Então, assim, isso é uma garantia de que vai ser empresas maiores para vir para cá e fazer obra de qualidade. Por exemplo, a obra da macrodrenagem da linha vermelha, quem ganhou foi a empresa que fez a Avenida Vitória e a Leitão da Silva. 2 problemas diferentes. A Leitão da Silva teve uma certa demora por alguns problemas internos lá, mas a Avenida Vitória foi feita numa rapidez muito grande. E quem passa por ali vê a qualidade do material, concreto. Então, assim, o concreto hoje tem um custo-benefício de durar mais, fazer menos calor, dá mais luminosidade,
Então, assim, né, a gente observou isso, né, desde a época do nosso ex-secretário Santiago, né, quando ele estava na Secretaria de Obras, que a gente começou a fazer alguns experimentos em concreto. Nós participamos de alguns congressos, a nossa equipe participou de algum congresso visando essa mudança do pavimento de asfalto para o concreto e vimos que o benefício é muito melhor. E além da durabilidade do material. O asfalto que nós tanto reclamamos, que vai uma chuva, vem uma chuva, leva o material, o concreto não, ele tem uma durabilidade muito maior. Quanto mais água ele toma, mais duro ele fica. E aí quando você faz com drenagem, com escoamento da pista, a duração do concreto é de 15, 20 anos. Então, assim, é muito melhor a gente investir, talvez um pouco mais, mas o custo-benefício do concreto é muito melhor. Prefeito, nosso tempo aí chegando, né, infelizmente, né, mas eu vou deixar esse último, em vez de fazer pergunta, para você dar um recado aí. Acabamos de sair de um processo eleitoral aí, quase que um parto. Outro dia escrevi que esse processo eleitoral foi um parto doloroso, mas necessário para a sociedade. A sociedade precisa se conhecer, né, se encontrar e saber onde está. Então deixa esse minuto aí para você dar um recado aí para o cachoeirense, para a nossa audiência do podcast. Antes eu vou pedir para você que entrou e recebeu esse podcast pelo WhatsApp, você clica na palavrinha aí escrita YouTube embaixo, se inscreve no canal, dá um like e sacode o sininho para você receber toda semana a edição nova do podcast Lado B da Notícia. Legal, Basílio. Obrigado mais uma vez pelo convite de estar aqui com você, né, falando um pouco desse processo eleitoral que a gente viveu, de falar um pouquinho das obras que a gente vai continuar fazendo na nossa cidade, junto com a parceria do governo do estado e também do governo federal. Dizer para o cachoeirense que a gente tem uma esperança muito grande, né? Nesses 2 últimos anos da minha gestão, vocês podem contar comigo que muito trabalho vem pela frente. Vamos estar 24 horas trabalhando pela nossa cidade, estando cada vez mais próximo do cidadão, né? Ouvindo seus anseios, ouvindo as suas reclamações, buscando as soluções necessárias para os seus problemas. Sabemos que não somos salvador da pátria, não somos mágicos para tirar coelho da cartola, apesar de eu ser coelho, né? Basílio também é coelho, mas a gente quer fazer o nosso melhor, dentro das nossas limitações financeiras, mas buscando parceria, buscando pontes, né, construir pontes ao invés de muros, para que a nossa cidade não retroceda também, né, mantenha a sua pujança nessa construção que estamos fazendo nesses 6 anos que estou à frente da prefeitura. Podem contar comigo e que nesse processo eleitoral a gente desça do palanque, né? Acabou a eleição, agora a gente trabalhar para o bem da nossa cidade, para o bem do nosso estado e trabalhando também para o bem do nosso país. Que as pessoas possam refletir, né, continuar vigilantes, continuar trabalhando dentro das suas convicções, mas pedir a Deus que abençoe o nosso estado, abençoe a nossa cidade, abençoe o nosso país, porque toda autoridade é constituída por Deus e a gente tem que aceitar o resultado da eleição, mesmo assim permanecer vigilante, trabalhando para que o Brasil seja um país cada vez melhor, que o estado do Espírito Santo continue nessa pujança e Cachoeiro continue no rumo certo. Pois é, obrigado, prefeito, mais uma vez pela sua participação aqui no Lado B e para a nossa audiência. Até semana que vem, se Deus quiser.